E aí, você sabe o que é preciso para começar a desenvolver o seu jogo? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, bora lá! Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever, curtir esse vídeo e comentar aí, se possível compartilha com seus amigos desenvolvedores, porque isso ajuda muito e fortalece para que eu continue a criar esses vídeos para vocês, beleza? Fica até o final, porque nesse vídeo eu vou falar sobre 3 coisas. Primeiro, complexidade de um jogo. Segundo, equipe. E terceiro, gastos ou custo para desenvolver. Então, sem delongas, para o nosso primeiro tópico, complexidade de um jogo. Caso você tenha em mente que fazer jogo, né, desenvolver games é fazer joguinho, e que as coisas que você faz ou que seus companheiros, né, de desenvolvimento ou seus pares de desenvolvimento fazem um trabalho fácil, simples, nada complexo, que não é trabalhoso e tudo mais, isso pode ser um grande problema. Duas coisas, né? Se caso você já começou e tem esse pensamento, para refletir aí se você não está desmerecendo o seu trabalho, ok? E os dos outros, porque você ainda não percebeu a complexidade do sistema, ou porque talvez você não está aplicando o seu trabalho de forma correta. Tá faltando partes aí, por isso que você acha que é fácil. Não quero criticar ninguém, é só uma questão que desenvolver um jogo não é fácil, não é uma coisa simples. Não é à toa que ela é uma indústria de games, né? Assim como uma indústria automotiva, né? Uma indústria eletrônica. Você tem vários setores, você tem diversos profissionais que juntos, né, colaboram para produzir o produto que temos em casa, como computador, TV, um carro, enfim, tudo que a indústria cria. A indústria de games é a mesma coisa, né? O jogo, no final, na qual ele fica pronto e é lançado lá na Steam, nos consoles e tudo mais, é um produto que derivou dessa indústria de desenvolvimento de jogos, de vários setores, vários profissionais, e muito trabalho, anos envolvidos para que esse produto chegasse ao fim. Então, criar um jogo não é algo fácil. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que se você está começando e quer começar a desenvolver no seu jogo, fique totalmente ciente que desenvolver um jogo não é algo fácil, ok? Segundo tópico, equipe. E aí, criar um jogo sozinho e o lucro ser todo seu? Ou criar um jogo em equipe e dividir todo esse lucro que você tiver no final? Qual é a melhor opção? Na minha opinião, não existe a questão de melhor opção, só existe uma única opção. Se você quer lucrar, você precisa ter uma equipe para produzir um produto que possa ser vendido. Então, que tenha uma qualidade mínima para ser vendido. Acho que essa seria a premissa desse tópico. É necessário para que algo possa ser vendido, né, uma qualidade básica para isso, você vai precisar de uma equipe. Quando eu comecei a querer desenvolver o meu primeiro jogo, tentei formar várias equipes, não deu certo, isso lá em 2014. Tentei formar uma, não deu, formei outra, não deu, até que depois de algumas tentativas e algumas porradas no meio do caminho, eu também estava desenvolvendo o jogo por conta própria. Como não tinha equipe no momento, eu fui desenvolvendo o que dava. Eu sou da área de design, sempre fui. Na época eu sabia só modelar, usava AutoCAD e uns programas nada a ver para desenvolvimento de jogos. Mas eu criava cenários na Unreal mesmo, lá na época da 4.8. Eu não deixava de fazer, porque ou eu fazia sozinho ou eu não fazia, se eu esperasse alguém para poder fazer comigo. Mas o meu objetivo sempre foi, eu vou fazer alguma coisa, pelo menos para que eu chame a atenção, né, dos outros desenvolvedores que estão à minha volta, ou de interessados no tema, para que eles possam se unir à minha equipe para a gente poder desenvolver junto. Isso eu tinha em minha mente, porque era uma coisa que estava claro para mim que eu precisava de ajuda, né? Logo que você começa a desenvolver, você vai perceber isso. A sua área é programação, seu déficit vai ser design. Se a sua área é design, seu déficit vai ser programação. E várias outras, essa é a mais clássica, mas quem é de design ou, né, quem é de uma área específica vai ter um déficit em um monte de outras, né? O projeto vai ficar com esse déficit. Então, é importante você adquirir esses membros da equipe. Só uma coisa que eu queria comentar sobre, ainda nesse tema de equipe, a sua equipe afeta o jogo que você faz. Pensa no seguinte, se você tem 3 pessoas na sua equipe, mais você, e os 4 são programadores, ok? Você provavelmente vai fazer um jogo de uma complexidade em mecânica, em jogabilidade, muito mais aprimorada do que design.
Dificilmente com isso você vai conseguir um jogo muito bonito, com uma composição de cenário muito bem trabalhada. Por quê? Porque não tem um design na equipe. Simples. Mas o que isso interfere? No que é importante você ter essa visão e levar isso em conta na hora de escolher e planejar o seu projeto? Pensa que um determinado gênero, um determinado tipo de jogo, como por exemplo um Battle Royale, um jogo de terror de história linear e um Survival de mundo aberto, cada um desses 3 jogos necessitam de profissionais diferentes. Não que seja um programador para Battle Royale ou um programador para jogo de terror. Não é isso. Mas você vai precisar de mais ou menos programadores num gênero do que no outro. Vou criar um exemplo aqui. Se eu for criar um Battle Royale, por exemplo, eu vou precisar de mais programadores, porque o Battle Royale vai afetar muito mais jogabilidade, itens, inventário, tiro, arma, funcionamento das armas, recoil, o menu que vai ter que ser complexo, enfim, todas aquelas mecânicas. Pensa num Fortnite, num Warzone na vida, de todas as funções de teclado e controle que existem dentro do jogo e funções dentro do game. Tudo isso é sua complexidade que é feita por um programador. Em geral, tá? Resumindo aqui. Então esse tipo de jogo necessita muito mais de programadores, muito mais qualificados, né? Bem qualificados, e em quantidade também. Agora pensa num jogo de terror, de história linear como o Outlast. Você vai precisar de programadores? Vai, lógico. Porém, é um tipo de jogo que pesa muito mais num trabalho de efeito sonoro, de composição de cena, de história, né, o storytelling, e por aí vai. Então você tem um projeto que vai demandar, ele vai exigir que existam pessoas na sua equipe que entendam muito bem de história, que entendam muito bem de animação, de efeitos sonoros, de áudio, né, de efeitos especiais, talvez dublagem, e por aí vai. Porque para o jogo de terror ser interessante, ele tem que ter toda essa composição, né, do momento ali do jogo, para o cara levar o susto, né, o clima, a atmosfera do game e tudo mais. Então vai pesar muito, muito mais para esse lado do que para a programação. Talvez algum desses profissionais, como um storytelling, nem necessite num projeto de Warzone, por exemplo, entendeu? Então, pensa que a sua equipe influencia na facilidade, vamos dizer assim, do tipo de jogo que você vai fazer. Ok? Só quero deixar isso na sua cabeça aí. E talvez, se isso for um assunto legal, eu faça um próximo vídeo explorando mais esse tema. Se você gostou até agora desses 2 tópicos que eu abordei, deixa um like aí, comenta, compartilha. Vamos para o nosso último tópico. Tópico número 3, que é o quê? Gastos. Alisson, é possível fazer um jogo sem nenhum dinheiro? Não. Lembrando que o que eu estou falando aqui é com base na minha experiência e na minha opinião. Se você tem uma opinião diferente ou que você tem uma experiência diferente, que é contrário do que eu estou falando nesse vídeo, eu vou ficar muito contente se você deixar no comentário contando sobre isso, para eu também ter mais repertório, até mesmo para ajudar mais pessoas aqui no YouTube. Beleza? Então vamos continuar. Na minha opinião, não é possível fazer um jogo sem nenhum dinheiro. Para vocês entenderem o porquê eu penso assim, eu vou contar um pouco da minha experiência, que foi no desenvolvimento de um jogo que eu fiz do 0 ao 100, que é o jogo de terror chamado Monte Constantine. Na época eu compartilhei ele no itch.io, não sei se a pronúncia é essa, e futuramente pretendo colocar ele na Steam, totalmente de graça. E o porquê? Quando a gente iniciou esse jogo, eu e mais 2 desenvolvedores, eu era o designer, quem cuidava do planejamento do projeto, o storyteller, eu trabalhava com isso, e um outro desenvolvedor com a parte de programação e um outro com 3D. Quando a gente iniciou esse projeto, a ideia era ganhar experiência, porque nenhum ali tinha feito um jogo do 0 do tamanho que a gente queria fazer. Exceto participando de Game Jams, que são jogos de uma semana e que a gente fazia de 0 a 100, mas nada complexo assim para, vamos dizer assim, entrar no mercado, né? Poder ser vendido. Mas a intenção nossa inicialmente era, se der para vender, a gente vende, mas o principal era aprender, era ter experiência de, vamos fazer um jogo do começo ao fim, publicação e tudo mais. Antes de eu formar essa equipe, eu tinha uma equipe de 8 pessoas, que inclusive eu tinha um compositor até fora do país, se não me engano ele era dos Estados Unidos. E eu fazia eu mantinha essa equipe totalmente remota, todos aqui da minha cidade, exceto essa
esse compositor. E a cada um mês, no último domingo do mês, eu tinha uma reunião. Reunia todo mundo aqui na minha casa, das 8 da manhã às 6 da tarde. Era um horário bem puxado, mas era a única forma que a gente tinha de se reunir. Era a única reunião que a gente tinha durante todo o mês. Isso decorreu por alguns meses e acabou não dando certo, começou a sair algumas pessoas. E aí quem ficou se tornou a equipe que eu acabei de escrever. E a gente começou a pensar em desenvolver esse jogo de terror. No entanto, como era remoto, estava muito complicado e ninguém ali tinha um computador legal para desenvolver, era um caos, o meu computador era horrível, nossa senhora, era uma tragédia aquela máquina que eu tinha. Então não dava para desenvolver. O que eu fiz? Eu conversei com meus pais e eles tinham uma casa que eles não estavam usando, eles não tinham como me ajudar financeiramente, comprando um computador, equipamento, esse tipo de coisa, mas eles podiam me ceder o fundo da minha casa onde eu moro, que era uma casa antiga que tinha lá, tem inclusive ainda, e eles deixaram usar essa casa como o meu escritório. Só que não tinha mesa, não tinha nada disso, então a gente foi atrás, a gente comprou uma mesa, a outra a gente fez, a gente juntou um monte de madeira e montamos a nossa própria mesa. E aqui eu quero deixar como inspiração ou conselho para quem está querendo começar. Cara, não importa o que você tem na sua mão, se você tem mais do que eu ou menos do que eu, o que importa é o que você faz com o que você tem aí. O que importa aqui nessa história é o que eu fiz com o que eu tinha. Então é exatamente com você. Observe o que você tem e o que você consegue fazer com ele. E dê seu melhor nisso. E na próxima você consegue fazer mais. E assim vai. E aí eu consegui isso dos meus pais. Eu fui atrás de conseguir um dinheiro emprestado. Consegui um valor. Consegui comprar uma máquina pra mim, que é a máquina que eu tenho até hoje. E isso foi em 2017. E consegui melhorar a máquina para esses dois desenvolvedores que estavam comigo. Fiz isso, ok. Tudo legal, a gente montou essa mesa. A gente mesmo construiu, colocou lá tudo nessa casa e começamos a desenvolver. Só que é aquele negócio. O custo que a gente estava tendo, que saiu do nosso bolso, entre aspas, foi zero. Por quê? Porque eu emprestei o dinheiro para comprar o equipamento e o escritório estava sendo custeado pelos meus pais. Então, energia, conta de internet, até mesmo o café, a manteiga, o pão, todas essas coisas eram cedidos pelos meus pais. Então a gente não tinha esse custo. Às vezes tinha asset que a gente precisava comprar, às vezes dava pau em alguma peça do computador, tinha que trocar ou algo tinha que melhorar. E aí a gente ia juntando uma graninha com algumas vendas de alguns assets que eu fazia e conseguia uma graninha ali para poder manter esse basiquinho, essas coisas que davam errado, quebrava, ou a gente precisava de emergência, assim como algum asset ou alguma coisa. E aí por aí foi. No final disso daí a gente lançou o jogo, não deu muito certo a equipe, a gente acabou se desfazendo, cada um seguiu sua vida. O jogo ficou de graça mesmo lá no Itch e futuramente, como eu disse, pretendo postar ele na Steam. A gente acabou decidindo não vender, porque na nossa visão o jogo não estava na qualidade que a gente gostaria. Como era a nossa primeira vez também, a gente não tinha muito parâmetro. A questão aqui a gente gastou dinheiro para fazer isso. Isso sem levar em conta, vamos dizer assim, o nosso honorário, né? Sem levar em conta a mão de obra dos 3 desenvolvedores que desenvolveram esse jogo. Sem levar isso em conta, acredito eu ali que a gente deve ter gasto em torno de uns 50 mil reais nesse tempo de 2 anos que a gente ficou com o escritório. O jogo foi desenvolvido por um tempo um pouco menor, mas o escritório ficou ativo por mais ou menos esse tempo. Inclusive o final dele foi na época da pandemia, que daí acabou impedindo o funcionamento dele por vários motivos e não deixou de existir. Mas a questão teve gasto. Então, eu não tenho 50 mil reais, Alisson, esquece, esse salário não é pra mim e falou. Calma, não é só porque você não tem esse dinheiro, até porque eu não tinha esse dinheiro. Dá pra desenvolver. Se você tiver o apoio dos seus pais, ou se você mas eu não moro com meus pais mais, eu já tenho minha família, beleza. Você tá trabalhando? Continua trabalhando. Vai juntando uma grana, vai guardando para você investir nisso, ou vai de pouquinho desenvolvendo alguma coisa, vai montando uma equipe, sei lá, se é um cara que manja de conversar, se é bem desenrolado com as pessoas, vai atrás de um investidor, ok? Vai atrás de um investidor. Às vezes você vai ficar só como um líder de equipe ali, sem saber exatamente trabalhar no processo de desenvolvimento, mas só ali por trás das coisas. Então, cara, existem várias e várias formas de você executar um projeto desse. A questão é só qual você vai querer ir atrás e de quais dessas formas existem,
você tem a possibilidade de executá-las também, né? Como eu disse, às vezes eu não tinha contato com nenhum investidor e eu não sou o mais articulado socialmente falando. Então, eu acabei optando por outras opções que estavam mais à minha porta. E, né, então, cada um tem sua vida, cada um tem suas experiências e você vai por isso daí, acho que você achar melhor. Então é isso. Eu pretendo fazer uma continuação desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like novamente aí, que ajuda muito, ainda mais agora que eu tô no começo. E deixa um comentário do que você achou desses tópicos que eu falei, o que você acha deles, quais outros tópicos nesse sentido, assim, sem ser algo muito técnico de desenvolvimento na Unreal ou sei lá onde for, algo mais assim de equipe, de motivação ou algo do gênero, de experiência. Comenta aí que eu gosto muito de fazer vídeo assim. Então, até uma próxima e falou e muito obrigado por assistir.